Charles pode abdicar do trono devido aos ataques persistentes contra ele e sua segunda esposa. 2023 mal foi de Jingle Bell e a gente já tá querendo saber como vai ser o novo dia de um novo tempo que ainda vai começar, que é 2024. E falando em prever o que vai acontecer em 2024, vamos de previsões de Nostradamus? Ah, você não sabe quem é Nostradamus? Nostradamus é um certo moço que fez algumas previsões para o mundo em 1500 e que várias delas aconteceram. Tipo a ascensão de Hitler, ele fará construir fornos, a prosperidade terá fim e esse novo chefe será a causa de grandes escândalos. A queda das Torres Gêmeas, a pandemia da Covid-19? Pois é, vamos entender o que teoricamente Nostradamus deixou aí para 2024. Mas antes, eu estou prevendo aqui que você ainda não é inscrito neste canal, então se inscreva e também estou prevendo que você vai adorar este vídeo, então já deixa seu like. Nos vemos depois da vinheta. Michel de Nostredame, conhecido como Nostradamus, foi um médico e astrólogo francês que viveu ali no século XVI. Ele ficou famoso por suas profecias e é considerado um dos maiores videntes da história. E escreveu um livro chamado Les Prophéties. E meu francês está péssimo, mas na tradução aí seria As Profecias. Suas previsões são tanto apocalípticas, eu posso assim dizer. Ele só preveu coisa ruim. Só só trem ruim. Inclusive, ele previu que o mundo vai acabar no apocalipse zumbi e que, pra finalizar, ainda cai um meteoro pra arrasar com a Terra toda. Nossa, se puder adiantar o meteoro, vai ajudar nós. Então, assim, é só lapada, filho, só trem ruim. E ele, com esse pessimismo todo, ele fez previsões até 7074. E essas previsões, elas foram interpretadas por historiadores e estudiosos que reescreveram, que traduziram o que Nostradamus gostaria de dizer e linkando com algumas coisas, alguns eventos que já aconteceram no mundo e eu vou trazê-las aqui. Só contextualizando um pouquinho sobre a história do nosso personagem, ele nasceu em dezembro, não se sabe ao certo a data, mas dizem que é entre ali 14 a 21 de dezembro do ano de 1503. Ele nasceu numa família, numa comuna francesa chamada San Remo de Romanos. Sempre foi muito inteligente, QI acima da média, falava latim, grego, hebraico, era muito bom na matemática. O seu avô que despertou esse interesse dele sobre astrologia, que ensinou a ele sobre astrologia, e esse avô materno também foi quem ensinou para ele a cultura judaica, apesar de que toda a sua família já tivesse se convertido ao catolicismo, e era o que ele de fato seguia. Ainda na adolescência ele começou a estudar medicina, mas os seus estudos foram interrompidos por causa da peste bubônica, a peste negra. Tiveram várias pandemias ao longo do tempo, ele começou a fazer o estudo de ervas medicinais e aí ele se tornou um boticário. Seus estudos ainda o levaram a criar algumas cápsulas de remédio para minimizar a dor das pessoas que contraíam a peste bubônica. E ele viajou toda a França e Itália cuidando dessas pessoas doentes e colocando em prática os seus aprendizados. Na França ele se casou e teve 2 filhos, mas toda a sua família morreu, muito provavelmente por causa da peste negra. E em uma de suas visitas à Itália, Nostradamus começou a se afastar um pouco ali do catolicismo e olhar mais para o lado do ocultismo. Apesar de que ele nunca deixou de ser católico, ele sempre se colocou como um católico, inclusive ele foi contra a reforma protestante, mas ele é aquela pessoa que estava ali na igreja e também do lado do ocultismo, das outras coisas, que isso para a igreja isso briga muito, são duas coisas que não se conversam, e ele estava com um pé lá e outro cá. Ele tinha interesse por horóscopo, necromancia e encantos de boa sorte. Ele escreveu um almanaque em 1550 pela primeira vez em latim, e foi quando ele assinou como Nostradamus, que seria o seu nome latinizado, e assim ele ficou conhecido, tanto que é até hoje. Reza a lenda que foi durante uma dessas viagens para a Itália, ele teve o seu primeiro despertar psíquico,
que ele encontrou ao longo do caminho um grupo de monges franciscanos, e dentre um deles, que era o Felipe, ele apontou e falou: você será o próximo papa. E sabe o que aconteceu? No dia 24 de abril de 1585, Felipe se tornou Papa Sisto V. Então já começou aí a carreira de vidente do Nostradamus. Depois disso, ele retornou à França, se casou novamente e aí teve 6 filhos. Enquanto ele meditava, ele acreditava ter visões. E ele começou a passar essas visões para o papel e montar um almanaque, escrevendo ali todas as previsões que ele tinha para o futuro. E em 1555 ele lançou seu primeiro almanaque, que foi um sucesso. E por esse sucesso todo, ele resolveu fazer isso anualmente. E juntando tudo isso, dizem que pode ter até mais de 6.000 profecias do Nostradamus. A nobreza e outras pessoas importantes adoraram Nostradamus e aí começou a contratar ele para fazer previsões sobre eles, sobre a família deles, a fazer horóscopos, mapas de nascimento de suas crianças. Então, assim, ele virou uma super estrela na época. Principalmente nobres ricos pediam conselhos psíquicos a Nostradamus. E assim ele começou seu projeto de escrever um livro de 1000 quadras, principalmente em francês, que constituíssem as profecias amplamente sem data, pelas quais ele é mais famoso hoje. Então, assim, ele não datava, não tem assim, no ano tal vai acontecer tal coisa. Os estudiosos que pegaram as profecias dele e foram tentando encaixar de alguma forma, encontrar ali algum sentido para aquilo, para o que já aconteceu e para o que vai acontecer. Então, existiam datas estipuladas, mas ele mesmo não colocou. E eu vou citar aqui algumas das profecias mais famosas dele que já aconteceram e depois a gente vai para 2024. De fato, alguns versos das suas previsões, eles são bem subjetivos, mas parecem fazer todo sentido quando a gente coloca de encontro com algum evento histórico, como por exemplo, vou ler aqui: o sangue dos justos será exigido de Londres, queimada pelo fogo, a antiga senhora cairá do seu alto lugar e muitos da mesma seita serão mortos. Essa escrita ela foi relacionada com aquele grande incêndio que ocorreu em Londres em 1666, que foi quando uma padaria pegou fogo, só que esse fogo saiu se alastrando pela cidade inteira e Londres pegou fogo por 3 dias. Destruiu mais de 13.000 casas, 700 igrejas, inclusive a Catedral de St. Paul e 44 prédios públicos. Então, assim, Londres queimou inteira. E fora os milhares de mortos e desabrigados que o incêndio deixou. Então, essa profecia é linkada a este episódio. E aí temos o outro, que é o da Revolução Francesa. Da população escravizada, canções, enquanto príncipes serão mantidos em cativeiro. Estes serão no futuro por idiotas sem cabeça, recebido como orações divinas. A interpretação desse verso, dessa previsão, ela remete à Revolução Francesa de 1789, quando ocorreu a queda da Bastilha. Nessa queda da Bastilha, o rei e os nobres, várias pessoas ligadas ali à realeza, à nobreza, foram capturadas, presas pelo povo e posteriormente foram levados à guilhotina, porque a população ela já estava cansada dos desmandos, das extravagâncias da nobreza. Então aí já linka com essa página aí. E aí temos outro que é do fim do Império de Napoleão. Prestes a combater, falhará. O chefe inimigo obterá a vitória. A retaguarda se defenderá. Os que foram mortos no território cheio de neve farão falta. Aí presta atenção aqui. Esse trecho, teoricamente, se refere à Batalha de Waterloo, que foi quando Napoleão perdeu a guerra. Qual a posição que o Napoleão perdeu a guerra? Foi essa. Trazendo aqui o fato histórico, 18 de junho de 1815, Napoleão seguiu para Waterloo com 70.000 soldados, em uma batalha contra os ingleses. Dentre um dos fatores que se deu a derrota de Napoleão, estava o inverno rigoroso, que dizimou seus soldados e reduziu seu exército para 34.000 homens, ou seja, estava de 70 para 34.000. E antes disso, Napoleão já tinha passado por uma situação parecida na campanha contra a Rússia, quando ele tentou invadir o país. Mas acabou que grande parte do seu soldado morreu de fome e de frio. Ou seja, esses que morreram lá e os outros que morreram no frio também na marcha em Waterloo fizeram bastante falta. Então faz sentido aí com esse trecho. E parece que Hitler não aprendeu nada com isso também, né? Que ele fez igualzinho, né? Fez igualzinho Napoleão. Pois é, mais uma aí que deu pó. Nascimento de Hitler. Das profundezas do oeste da Europa, uma criança
nascerá de pessoas pobres. Aquele que por sua língua seduzirá uma grande tropa. Sua fama aumentará em direção ao reino do Oriente. Em 20 de abril de 1889, nasceu o pequeno Hitler, de uma família pobre, na Europa Ocidental. E sua impressionante habilidade de oratória é o que fez várias pessoas lutarem ao seu lado, comprar as suas ideias. Hitler foi mais conhecido por sua estratégia, mas também por sua oratória. O poder de convencimento, a retórica do cidadão era uma coisa de louco. E, segundo estudiosos, na previsão de Nostradamus, eles estavam falando sobre Hitler. E tem uma outra passagem que também refere-se à aparição de Hitler, né, a ascensão de Hitler, e os 3 anticristo, porque para Nostradamus, no caso, seriam 3 anticristo. Aí, é essa passagem aqui. O primeiro do terceiro Reich fará pior do que Nero. Ele será também valente para derramar o sangue humano. Ele fará construir fornos. A prosperidade terá fim e esse novo chefe será a causa de grandes escândalos. Bem, assim como Nero fez com os cristãos, Hitler reforçou o ódio contra os judeus e assassinou milhares deles no campo de concentração, assim como homossexuais, soldados soviéticos, ciganos e deficientes, né? Quem ele achava que não era bom o suficiente. E depois que seu exército foi derrotado, vários crematórios foram encontrados ali no campo de concentração. Ou seja, assim como Nero derramou sangue humano e ainda tacou fogo nas pessoas. E de acordo com as previsões de Nostradamus, seriam 3 anticristos, que na interpretação dos seus textos, o primeiro seria Nero, o segundo Hitler e o outro tá por aí. Às vezes já tá até aqui, nasceu, vai nascer, não sei. Aí tem uma outra aqui que é do assassinato de John Kennedy, o ex-presidente americano que foi assassinado em 1963, que foi assassinado com um tiro do alto de um prédio em Dallas, no Texas. E aí, trazendo aqui o contexto do que aconteceu com John Kennedy, Lee Oswald, que foi o ex-fuzileiro de 24 anos que eles apontaram como o assassino de Kennedy, ele foi morto antes mesmo de ser julgado. Ele foi preso, mas ele deu uma morrida aí antes mesmo de ser julgado. E algumas investigações, teorias, historiadores dão conta de que ele, na verdade, não foi quem matou. Não foi ele que matou Kennedy. Aquilo ali foi só uma cortina de fumaça e que o verdadeiro assassino havia fugido para um bosque próximo e nunca foi encontrado. Então dizem que o Lee foi só um bode expiatório. E no livro de profecias, Nostradamus tinha escrito o quê? Um trabalho antigo será concluído. Do teto cairá o grande mal sobre um homem. Um inocente será acusado de sua morte. O culpado estará escondido nas sombras da floresta. E temos ainda Torres Gêmeas. No fogo do centro da terra, a cidade nova tremerá. 2 grandes rochas farão guerra por um longo tempo então. Aretusa avermelhará o rio novamente. Essa previsão é atribuída ao atentado de 11 de setembro das Torres Gêmeas. Principalmente se você reparar o primeiro verso que fala no fogo do centro da terra. E aí o pessoal fala, é World Trade Center. World Center. Então, centro da terra, tá aí no nome das próprias torres. E fala que 2 grandes rochas, fazendo alusão às 2 torres, que farão guerra por um longo tempo. E depois que teve esse atentado aí, que os Estados Unidos entrou em guerra e ficou ali um tempão. Bom, essas são algumas supostas previsões de Nostradamus que foram atribuídas a acontecimentos no mundo. Para 2024, o que o tio Nostra tem para nós? O que ele deixou avisadinho pra gente já se preparar, a gente já botar a roupa de ir? Lembrando novamente que não tem data, né? Mas aí historiadores vão futucando aqui e lá e eles acham de alguma forma ali um quebra-cabeça e vão encaixando aí de acordo com as vozes da cabeça deles. E vamos de previsão para 2024. Que, gente, se acontecer, vocês voltem aqui no canal e comenta aqui nos comentários. Tamir, você falou mesmo, hein? Você contou aqui na negócio do Nostradamus, tá? Não sei o quê. Vamos lá. Morte do Papa Francisco. Já não gostei, porque eu me simpatizo muito com o Papa Francisco. Mas tá falando aqui.
Ah não, meu Francisco, eu amo tanto meu Papa. De acordo com as interpretações das profecias de Nostradamus, o vidente ele prevê a morte do atual líder da Igreja Católica, que tá aí agora aqui em dezembro fazendo os seus 87 anos e a gente tá vendo que ele tá malzinho de saúde, né? Ele tá bem fraquinho. O que ele escreveu que leva a crer isso? Através da morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito. Dele se dirá que enfraquece a sua visão, mas por muito tempo ficará sentado e em atividade mordaz. E o outro seria a Guerra Vermelha. Ai, gente, não aguento mais guerra. Cancela as viagens aí pelo mundo, porque o bagulho tá doido. Segundo o tio Nostra, ano que vem não vai ser ano que vem que a gente vai ter paz. Não, não vai ser. Se a gente combinar de todo mundo de branco, sem nenhum, todo mundo de branco, talvez, né, faz uma força, ajuda. E aí, tem essa tal de Guerra Vermelha. Ele escreveu o seguinte: um adversário vermelho ficará pálido de medo, colocando o grande oceano em pavor. Ou seja, uma batalha naval. E, segundo estudiosos, o adversário vermelho seria a China, em alusão à sua bandeira, né? E a batalha naval é referente às tensões ali entre China com a ilha de Taiwan. Por fim, é bom ressaltar que Pequim tem a maior marinha do mundo. Então, assim, bora de batalha naval e não é o jogo de tabuleiro. Desastre climático. Aí, mas também até eu, né? Fala, gente, vai ter terremoto, vai ter furacão. Todo ano tem. Mas a gente viu que em 2023 o bagulho ficou doido e aí foi com calor, né? Tempo de a gente ser assado vivo aqui. Foi o ano mais quente da história em 125 mil anos. E segundo as previsões de Nostradamus, o negócio vai ficar pior. Ele disse o seguinte: a terra seca ficará mais seca e haverá grandes inundações que serão vistas. Ou seja, onde precisava de água não vai ter e vai ter lugar que vai ter água até demais. É isso. Além dos extremos eventos climáticos, Nostradamus também previu o aumento da fome no mundo. Fome muito grande através de onda pestilenta. E isso, muitos acreditam que seria uma nova pandemia em 2024. Gente, olha, eu não tô preparada para o evento pandemia 2024. Me falta ser aquela Nipah vírus lá da Índia. Ai, gente, cansada. Mas para terminar, eu gostaria de deixar aqui uma última previsão do Nostradamus para 2024. E ela é mais assim uma fofoca bem quente diretamente da realeza, que seria um novo rei. Em alguns versos ele escreve o seguinte: o rei das ilhas será expulso à força. E muitos apontam isso sendo em referência ao rei Charles III. Mas minha gente, o pobre do homem acabou de sentar a bunda naquela cadeira, já tem a previsão de sair. Coitada, a mãe dele demorou 120 anos para poder morrer. O homem sentar, ele mal sentou, já puxaram já. Não dá. Já vão tirar o moço, hein? Mas a fofoca fica ainda pior. Um especialista em Nostradamus, o autor Mario Reading, na análise dele, Charles pode abdicar do trono devido aos ataques persistentes contra ele e sua segunda esposa, porque eles desaprovaram de seu divórcio. Um homem que depois foi considerado indigno, o rei das ilhas teve a sua saída forçada pelo povo. O homem que o substituirá nunca esperou ser rei. E aí eu não sei se vocês perceberam, no caso, por causa daquela fofoca toda ali, ninguém vai com a cara da Camila, né? Eles vão encher tanto o saco do Charles que ele vai, ó, sair, ficar a mula. E aí fala que o homem que o substituirá nunca esperou ser rei. Então não é o William que vai entrar na sucessão, é Harry. E será que esconde Príncipe William que vai impedi-lo de subir ao trono? Será que ele morre? Gente, fofoca contada pela metade quase mata fofoqueiro. Eu preciso de mais detalhes. Ou seja, não é o próximo da linha de sucessão que é o William. Estamos falando aqui de Harry, que nunca pensou que é o patinho feio da família. Gente. Nostradamus deixou fofoca. O roteirista pesou a mão, hein? Como que vai chegar ali no Harry? Será que o William não vai querer o trono? E o que você acha de tudo isso? Olha, eu nunca gostei da Camila antes mesmo de ser moda. Eu sempre preferi mais a Lady Di. Tô muito ansiosa pela próxima temporada de The Crown. Crow. E é isso, manas e manas. Essas são as previsões de Nostradamus para 2024.
E agora me conta aqui, você acredita nisso? O que você acha dessas previsões? Você realmente fala, nossa, vai ter, vai acontecer, eu acredito? Ou você acha que é uma pura coincidência? Porque ele é completamente subjetivo, aleatório. Vai acontecer tal... Gente, o mundo tá aí, vai acontecer muita coisa mesmo, né? Se chutar aqui agora uma coisa, daqui 100 anos acontece, né? Então, qual que é a sua opinião sobre isso? E a minha previsão é que vocês vão adorar esses vídeos que estão aparecendo como sugestões aqui. E aproveite e clique na minha carinha que está aparecendo aqui, se inscreva no canal Polímata. E se esse vídeo te trouxe entretenimento, se ele te informou, ele vale o seu like. Então deixe o seu like aqui, porque assim você ajuda o canal a crescer, porque o YouTube indica mais esse vídeo para outras pessoas quando você deixa o seu like. Nos vemos na próxima. Um feliz 2024 e que seja incrível, sem essa monte de apocalipse, um monte de trem ruim. Deus me livre, gente, já tá difícil demais. Nossa, não tem ninguém que prevê Mega Sena. Cadê as coisas boas? Cadê a volta da TV Globinho, Xuxa na televisão pra gente ver, meu Deus do céu?